como uma espécie de corolario do desenvolvimento do livro. Nieva descreve no epílogo do mesmo convite que lhe fora feito para participar de projeto promovido pelo SpaceX, que consistia en enviar conto de ficção científica que formaría parte de carregamento de materiais artísticos que serían transportados en foguete da empresa e depositados na Lua. As voltas, como aceitar ou não dito convite, Nieva informa ao leitor que decidira aceitar a encomenda solicitada. O resultado, a descrição do roteiro do conto que lemos a continuação. Como já tinha desperdiçado tanto tempo em digressões evasivas e idas e voltas, achei que responder simplesmente que não, algo que teria demorado pouco menos de 2 minutos, em vez de semanas de circunlóquios, era pouca coisa, e decidi escrever o conto que batizei Criptovermes. Transcorria nas colônias marcianas de SpaceX durante o século XXVI, no marco de uma brutal pandemia de criptovermes que colocavam em xeque o projeto terraformador da empresa. O contexto geral da história era que a Terra tinha se tornado inabitável há mais de século, devido à mudança climática e à depredação total de seus recursos. E apenas sobreviveram uns poucos vagabundos nos desertos rochosos da Antártida. Enquanto isso, SpaceX tinha conseguido mudar aos multimilionários a Marte, incluindo a seu matusalênico líder, Elon Musk, quem, graças às estratégias para a engenharia do envelhecimento insignificante, ainda vivia no esplendor de sua idade, com mais de 500 anos. A terraformação do planeta vermelho tinha triunfado a uma velocidade impensada, e as técnicas de geoengenharia planetária tinham conseguido propiciar as condições químicas para dotá-lo de uma atmosfera habitável e respirável. A descoberta sob o Polo Norte marciano de jazidas de petróleo, inclusive superiores aos que albergava na Terra, não só tinha provido as colônias de uma fonte prática de energia, senão que tinha permitido desenvolver monumentais usinas que queimavam este combustível e os expeliam em densas erupções carbônicas. O objetivo destas emissões desenfreadas de fumaça era acelerar a ativação do efeito estufa, que rapidamente tinha elevado as temperaturas médias do planeta a uns agradáveis 15 graus Celsius. Para tal fim, também tinha se incorporado a gasolina como fonte de energia de quase todos os dispositivos, desde computadores e celulares até geladeiras e máquinas de lavar roupa, cujo escapamento eram gigantescas chaminés que todas as casas possuíam e que expeliam colunas de fumaça escura. Também tinham se instalado descomunais matadouros de cria intensiva de gado bovino e suíno, cuja carne se presenteava somente para ajudar com os gases produzidos por estes animais e esquentar ainda mais a atmosfera. Basicamente, para quem vivesse em Marte, o único objetivo era expelir carvão e comer carne de graça. Uma utopia espacial da poluição desenfreada, que permitia à economia fóssil capitalista repetir os mecanismos que tinham destroçado a Terra, mas de uma maneira virtuosa. Uma alquimia que oferecia aos multimilionários
a redenção da catástrofe que tinham desatado em seu planeta de origem, através de uma nova oportunidade, como se reproduzissem a desertificação do mundo em reversa, não do fóssil à morte, senão do fóssil ao vivente, e que convertia o canto fúnebre do cisne em de vida e esperança. Porém, esta incipiente sociedade multimilionária de bem-estar se viu abruptamente interrompida pela primeira descoberta de uma espécie marciana. Os criptovermes, ou criptolumbricoides marcianis, segundo seu nome taxonômico. A hipótese mais aceita entre exobiólogos sobre sua origem consistia em que uma colônia de miles de ovinhos tinha permanecido congelada nas calotas polares de Marte durante milhões, ou quizá miles de milhões de anos, e o aquecimento climático suscitado pela terraformação tinha lhe possibilitado finalizar sua incubação e parir a vida extraterrestre que albergava no seu interior. Desta forma, os criptovermes, um estranho parasita intestinal, cuja exobiologia e mecanismo patológico ainda guardava grandes mistérios à ciência, emergiram dos glaciares do ouvido, nos que tinham durado durante lapsos antediluvianos. Acaso eram mais antigas que os dinossauros ou que a própria Terra? Para reabilitar o planeta que os invasores multimilionários tinham lhes arrebatado. E quem sabe como aconteceu esse encontro iniciático de biologias e planetas, mas o certo é que os criptovermes, em uma peregrinação histórica que suscitou o primeiro contato terrícola com uma espécie alienígena, migraram em uma marcha secreta, ainda que tenaz, os longos quilômetros até Musconia, a capital da colônia de magnatas, até chegar a uma vasta granja de criação intensiva de porcos fora dos limites da cidade. Ali se produziu o contato, que não foi com um humano, senão com um animal destinado ao matadouro, e que não tem se registrado, mas sabemos que resultou convulsivo e violento, já que os criptovermes aproveitaram a baixa imunidade dos porcos amontoados e se reproduziram monstruosamente neles. Daí passaram à espécie humana, em uma reunião que, pese a seu caráter primigênio, poupou-se protocolos e cerimônias, mas não a violência. O hipotético paciente zero foi, coincidem os epidemiólogos, um consumidor humano de carne porcina, que, ao encontrar-se sem defesas naturais para deter a violenta infecção deste parasita no interior de seu organismo, explodiu como uma melancia e espalhou criptovermes entre seus pares. Estes sofreram o mesmo efeito, que se estendeu até deflagrar um surto que matou miles de pessoas em questão de dias. Desta maneira, acabava de inaugurar a fatídica primeira pandemia marciana de criptovermes. Ao parecer, os criptovermes ingressavam pelo tubo digestivo e sediavam-se nos intestinos, onde, alimentados pelas fezes humanas, rapidamente alcançavam a fase adulta, umas bolas visosas e peludas do tamanho de um rim, e em questão de minutos depositavam entre 10 e 20 mil ovinhos no aparelho gastrointestinal do seu hóspede. Pese a este acelerado crescimento e expansão dos sintomas de sua presença, recém se manifestavam quando o corpo tinha alcançado um estado de infecção irreversível.
Ao principio eran convulsões, confusão, comportamento errático, dificuldade para controlar os músculos da língua, e era difícil não sentir compaixão pelo pobre agonizante no instante de terror exato em que decifrava a causa de seus sintomas e aprendia com a certeza dos condenados que ia morrer. Até que aos poucos minutos seu ventre estourava em uma explosão dantesca, que liberava nauseabundos sacos de carne carcomida e apodrecida em ebulição, e cujo mínimo contato, ainda que fosse insignificante pingo, já servia de canal para mortal contágio. Porém, o mais insólito destes criptovermes de origem marciana não era este impetuoso estouro, senão os singulares padrões que apenas emergiam os veludos vermes na manada do ventre explodido produziam. Porque, visosos en locomoción pesada y pestilente, se distribuían en grupos de 14 vermes y, con precisa caligrafía, dispuníanse sempre na mesma e clara secuencia, que os exobiólogos ainda não tinham conseguido interpretar nem discernir. A comunidade interplanetária científica entrou em crise. ¿Eran os criptovermes uma especie inteligente, posuidora de uma faculdade lingüística ou pelo menos sígnica? ¿Qué transmitían con seu enigmático sistema criptográfico? Cabe aclarar que esta preocupación parecía menor ao lado da catástrofe sanitaria que os enigmáticos, aínda que elocuentes criptovermes, desencadeaban, ya que a súa altísima taxa de contagio, que os epidemiólogos só podían comparar con o ingreso do sarampo na América, somábase a ausencia total de medicamentos e vacinas que curaran ou prevenisen a incontrolável doença e que ameaçaba con arruinar por completo a Mosconia. Porém, no meio da crise sanitaria, SpaceX convocou um comitê especial de desencriptação que reunia antropólogas, linguistas, exoepidemiólogas que investigaram sem descanso os misteriosos padrões que a maligna espécie alienígena produzia. Enquanto isso, os criptovermes acabavam a todos os multimilionários, e pese às quarentenas e estritos controles, parecía que a colonización de Marte, pese a ter sido efectiva na súa fase terraformativa, terminaría na morte ou a fuga de seus acaudalados colonos. E foi iso efectivamente o que aconteceu, xa que os poucos sobreviventes, entre os que afortunadamente se contaba Elon Musk, noso herói, no encontraron otro remedio que fugarse en carácter de emergencia a una estación espacial en órbita alrededor de Marte, a espera de ganar tiempo y analizar cómo proceder. Durante este tiempo, o Comité Especial de Desencriptación, ou ao menos os que tinham sobrevivido dele, prosseguiu sua pesquisa criptográfica, na que, ao longo de várias jornadas de encendido debate, deslizaram todo tipo de hipótese. Seria uma mensagem de boas-vindas a Marte o que desenhavam os vermes? O nome de sua divindade e, quizá, também uma plegária? A história natural da sua espécie no planeta? A fórmula da droga que poderia prevenir a infecção? Ou apenas um mero acaso genético que os amontoava dessa maneira e que carecia de sentido? Que caralho queriam transmitir desde sua hermética lógica não humana e extraterrestre os vermes marcianos? Até que, finalmente,
em um surto de inspiração que se esboçou em sonhos, a chefe do comitê compreendeu e desenhou como uma pedra de roseta interplanetária a chave que decifrava a linguagem dos criptovermes, o que permitiu, ao princípio, não sem confusão, mas depois, cada vez mais segura do sentido dos hieróglifos, desentranhar sua inapelável sentença. Na cena final do conto, que não poupava um desenlace de telenovela, a exolinguista anunciava sem nenhuma inflexão de voz a mensagem que os criptovermes marcianos teimosamente dispunham e repetiam, e que diretamente interpelavam ao multimilionário e longevo líder da colonização. A mensagem traduzida dos criptovermes, com o que terminava o conto, era a seguinte: Fuck you, Elon Musk. Tomara que o enviem para a Lua.